Meditemos, pois, por meio do Santo Rosário, sobre a vida e os sofrimentos do Salvador. Aprendamos a conhecer e agradecer os seus benefícios, para que no dia do juízo ele nos reconheça como seus filhos e amigos. Os santos sempre tomaram como objetivo principal de suas cogitações a vida de Jesus Cristo, meditando sobre suas virtudes e sofrimentos. Por esse meio, atingiram a perfeição cristã. A Santíssima Mãe do Salvador não se ocupou de outra coisa durante toda a vida, senão de meditar nas virtudes e sofrimentos de seu filho. Nossa Senhora revelou um dia a Santa Brígida: quando contemplava a beleza, a modéstia, a sabedoria de meu filho, minha alma era transportada de alegria, e quando considerava suas mãos e pés que seriam atravessados pelos cravos, eu vertia uma torrente de lágrimas, o coração se me rachava de tristeza e dor. Após a ascensão de Jesus Cristo, a Virgem passou o restante da vida a visitar os lugares que o Divino Salvador tinha santificado por sua presença e por seus tormentos. Naqueles locais, ela meditava sobre sua inexcedível caridade e sobre os rigores de sua paixão. Essa mesma foi a devoção dos primeiros cristãos, como atesta São Jerônimo. De todas as regiões do mundo, eles acorriam à Terra Santa para gravar mais profundamente nos corações o amor e a lembrança do Salvador dos homens, pela vista dos objetos e lugares que ele tinha consagrado com seus sofrimentos e sua morte. Todos os católicos têm a mesma fé, adoram o mesmo Deus, esperam a mesma felicidade no céu, e não conhecem senão um único mediador, que é Jesus Cristo. Todos, pois, devem imitar este divino modelo e para isso devem considerar os mistérios da sua vida, das suas virtudes e da sua glória. É erro imaginar que a meditação das verdades da fé e dos mistérios da vida de Jesus Cristo seja obrigação somente dos padres, dos religiosos e dos que se retiraram do mundo. Os religiosos e os eclesiásticos são obrigados a meditar sobre as grandes verdades da nossa santa religião para corresponder dignamente à sua vocação. Mas as pessoas que vivem do mundo igualmente estão obrigadas a isso por causa do perigo de perdição ao qual estão diariamente expostas. Elas devem, pois, armar-se com a frequente recordação da vida, das virtudes e dos sofrimentos do Salvador, representados nos 15 mistérios do Santo Rosário. A meditação desses mistérios é para todos aqueles que a fazem fonte de frutos maravilhosos. Hoje querem-se coisas que abalam, que emocionam, que produzem na alma impressões profundas. Ora, que há no mundo mais emocionante do que a história maravilhosa de nosso Redentor se desenrolando diante de nossos olhos em 15 quadros? Que orações mais excelentes e sublimes do que o Pai Nosso e a Ave Maria, as quais contêm todos os nossos desejos, todas as nossas necessidades? Para ainda mais vos animar à prática desta devoção, acrescento que o rosário rezado com a meditação dos mistérios, primeiro, nos leva insensivelmente ao conhecimento perfeito de Jesus Cristo. Segundo, purifica nossas almas do pecado. Terceiro, nos torna vitoriosos sobre todos os nossos inimigos. Quarto, nos torna fácil a prática das virtudes. Quinto, nos abrasa do amor de Jesus Cristo. Sexto, nos enriquece de graças e méritos. Sétimo, nos fornece o com que pagar todas as nossas dívidas a Deus e aos homens e, por fim, nos faz obter de Deus toda espécie de graças. 4. O Rosário, instrumento de salvação. A Santíssima Virgem revelou ao Beato Alano que, quando São Domingos pregou o Rosário, pecadores endurecidos foram tocados e choraram amargamente seus crimes, e até crianças fizeram penitências incríveis. O fervor foi tão grande por toda parte onde ele pregava, que os pecadores mudaram de vida e edificaram todo o mundo por suas penitências. Se vós sentis vossa consciência carregada de pecados, tomai o rosário
e rezai uma parte dele em honra de alguns dos mistérios da vida, da paixão ou da glória de Jesus Cristo. Convencei-vos de que, enquanto estiverdes meditando e honrando esses mistérios, no céu ele mostrará suas chagas sagradas ao Pai, tomará a vossa defesa e obterá a contrição e o perdão dos vossos pecados. Ele mesmo disse um dia ao beato Alano: se esses míseros pecadores rezassem frequentemente o rosário, participariam dos méritos da minha paixão, e eu, como seu advogado, aplacaria a justiça divina. Nossa vida é uma guerra e uma tentação contínuas, na qual não temos que combater inimigos de carne e de sangue, mas as próprias potências do inferno. Armai-vos, pois, com a arma de Deus, que é o Santo Rosário. Esmagareis assim a cabeça do demônio e permanecereis inabaláveis diante de todas as suas tentações. É por isso que o rosário, ainda que considerado materialmente, é tão terrível ao demônio, e os santos dele se serviram para expulsá-lo dos corpos de possessos, como testemunham muitas narrativas. O beato Alano atesta que livrou grande número de possessos colocando o rosário em seu pescoço. Santo Agostinho assegura que não há exercício mais frutuoso e mais útil para a salvação do que pensar frequentemente nos sofrimentos de Nosso Senhor. Santo Alberto Magno, mestre de São Tomás, soube por revelação que a simples lembrança ou meditação da paixão de Jesus Cristo é mais meritória ao cristão do que jejuar a pão e água todas as sextas-feiras de um ano inteiro, ou tomar a disciplina até o sangue todas as semanas, ou recitar todos os dias os 150 salmos. Ah, quão não será, em consequência, o mérito do rosário, que rememora toda a vida e paixão de Nosso Senhor? A Virgem revelou ao beato Alano que depois do santo sacrifício da missa, não há devoção mais excelente e mais meritória do que o rosário, que é como que um segundo memorial e representação da vida e da paixão de Jesus Cristo. O padre Dorland conta que a Santíssima Virgem declarou ao venerável Domingos, cartucho devoto do Santo Rosário, que residia em Treves, no ano de 1481, que todas as vezes que um fiel recita o rosário com as meditações dos mistérios da vida e da paixão de Jesus Cristo em estado de graça, ele obtém plena e inteira remissão de todos os seus pecados. Ao beato Alano ela disse: grande quantidade de indulgências foram concedidas ao meu rosário, mas fica sabendo que eu acrescentarei ainda muitas mais aos que rezarem o terço em estado de graça, de joelhos e devotamente. E a quem nas mesmas condições perseverar nesta devoção, eu lhe obterei no fim da vida, como recompensa por este bom serviço, a plena remissão da pena e da culpa de todos os seus pecados. 5. Maravilhas que Deus fez por meio do rosário. São Domingos foi visitar a virtuosa Rainha Branca da França, que estava aflita por ser casada havia 12 anos e ainda não ter filhos. Aconselhou-a a rezar diariamente o rosário para alcançar do céu a desejada graça, e ela realmente o fez, dando à luz, em 1213, um primogênito que foi chamado Filipe. A morte, entretanto, arrebatou esse príncipe ainda no berço. A devota rainha, mais do que nunca, recorreu à Santíssima Virgem e fez distribuir grande quantidade de rosários a toda a corte e em muitas cidades do reino, para que Deus acumulasse com sua bênção. Foi exatamente o que aconteceu, pois no ano de 1215 veio ao mundo São Luís, glória da França e modelo do rei cristão. Afonso VIII, rei de Aragão e de Castela, foi castigado por Deus de várias formas por causa de seus pecados, sendo constrangido a se refugiar na cidade de um dos seus aliados. São Domingos, encontrando-se nesta mesma cidade no dia de Natal, lá pregou, como de costume, o rosário e as graças que se obtém de Deus por meio dele, dizendo, entre outras coisas, que aqueles que o rezassem com devoção obteriam a vitória sobre seus inimigos e recuperariam o que tivessem perdido.
O rei, que prestara muita atenção nessas palavras, mandou depois chamar São Domingos e lhe perguntou se aquilo que ele tinha dito sobre o rosário era de fato verdadeiro. O santo respondeu que nenhuma dúvida havia a respeito e afirmou que se o rei quisesse praticar esta devoção, logo sentiria os bons efeitos. Realmente, Afonso VIII passou a rezar todos os dias o rosário, assim fazendo durante um ano inteiro. No dia de Natal do ano seguinte, tinha ele rezado o seu rosário quando a Virgem lhe apareceu e disse: Afonso, há um ano tu me serves devotamente rezando o meu rosário. Agora venho recompensar-te. Fica sabendo que obtive de meu filho o perdão de todos os teus pecados. Eis aqui um rosário que te dou. Leva-o contigo, e jamais nenhum dos teus inimigos te poderá fazer mal. E desapareceu em seguida, deixando o rei muito consolado. Ele retornou para seus aposentos e, encontrando a rainha, contou-lhe, exultante de alegria, o favor que acabara de receber da Virgem. Com o rosário presenteado por ela, tocou os olhos da rainha e esta recuperou a visão que tinha perdido. Algum tempo depois, o rei reuniu algumas tropas e, com a ajuda de aliados, atacou ousadamente seus inimigos, obrigando-os a lhe devolverem as terras que lhe pertenciam e a repararem os danos que haviam causado. Expulsou-os inteiramente de seus domínios e se tornou um guerreiro tão bem-sucedido que de todos os lados acorriam soldados para combater sob suas ordens, porque as vitórias pareciam sempre segui-lo nas batalhas. Isso não é de espantar, pois jamais entrava em combate senão depois de ter rezado o rosário de joelhos e exortava seus oficiais e servidores a terem igualmente esta devoção. A rainha também se engajou na mesma, e os dois perseveraram no serviço da Santíssima Virgem e viveram sempre em grande piedade. São Domingos tinha um primo chamado Dom Pérez, que levava uma vida muito corrompida. Tendo ouvido dizer que o santo pregava maravilhas sobre o rosário e que muita gente se convertia e mudava de vida, comentou: Eu já tinha perdido a esperança de me salvar, mas agora começo a retomar coragem. É preciso que eu ouça este homem de Deus. Foi, pois, um dia, depois de ouvir a pregação de São Domingos. Quando o santo ouviu, redobrou seu ardor em trovejar contra os vícios e pediu interiormente a Deus que abrisse os olhos do primo para conhecer seu miserável estado de alma. Pérez ficou de início um tanto impressionado, mas não se decidiu à conversão. Retornou uma segunda vez à pregação do santo, e este, vendo que aquele coração endurecido não se converteria sem algum golpe muito extraordinário, bradou em voz alta: Senhor Jesus, fazei ver a todo este auditório o estado daquele que acaba de entrar em vossa casa. Então todo o povo viu Pérez, cercado de uma legião de demônios na forma de animais horríveis que o mantinham preso com correntes de ferro. Todos fugiram assustados com aquilo, cada qual para um lado, e Pérez ficou muito espantado por se ver objeto de horror dos presentes. São Domingos mandou então que todos parassem e disse ao pecador: Agora vê, desgraçado, o estado deplorável em que te encontras? Lança-te aos pés da Virgem. Toma este rosário, reza-o com devoção e arrependimento pelos seus pecados, e toma a resolução de mudar de vida. Pérez se pôs de joelhos, rezou o rosário e sentiu-se inspirado a se confessar, o que fez com grande contrição. São Domingos lhe ordenou que rezasse todos os dias o rosário, e ele prometeu fazê-lo. Seu rosto, que antes tinha assustado a toda a gente, apareceu, quando saiu da igreja, luminoso como de um anjo. Ele perseverou na devoção do rosário, levou a partir daí vida muito correta e teve morte feliz. Estava São Domingos pregando o rosário perto de Carcassone, quando conduziram a ele um herege albigense possuído pelo demônio. O santo o exorcizou diante de uma grande multidão. Sustenta-se que havia ali mais de 12.000 pessoas. Os demônios, sendo obrigados contra a própria vontade a responder às interrogações que o santo lhes fazia,
Confessaram que eram 15.000 no corpo daquele miserável, porque ele tinha atacado os 15 mistérios do rosário. Confessaram também que pelo rosário que pregava, Domingos incutia terror e assombro em todo o inferno, e que ele era o homem que os demônios mais odiavam no mundo, por causa das almas que lhes arrebatava pela devoção do rosário. Então São Domingos lançou o seu rosário em redor do pescoço do possesso e perguntou aos demônios qual, dentre os santos do céu, eles mais temiam e mais devia ser amado e honrado pelos homens. Diante dessa interrogação, os demônios soltaram gritos espantosos, de tal forma que a maior parte dos ouvintes, transidos de terror, caíram por terra. Em seguida, os espíritos malignos, para não responder, choraram e se lamentaram de modo tão lancinante que muitos dos assistentes choravam eles próprios por piedade natural. Os demônios diziam em tom de chorosa lamentação, pela boca do possesso: Domingos, Domingos, tem pena de nós. Nós te prometemos que nunca mais vamos te fazer mal. Tu que tens tanta piedade dos pecadores e dos miseráveis, tem também piedade de nós que somos infelizes. Ai de nós que sofremos tanto! Por que te rejubilas em aumentar nossos padecimentos? Contenta-te com as penas que nós já sofremos. Misericórdia! O santo, sem se deixar impressionar pelas palavras dulçosas dos espíritos desgraçados, respondeu que não cessaria de os atormentar até que tivessem respondido à pergunta que tinha feito. Os demônios disseram então que responderiam, mas em segredo e no ouvido, não diante de todo o mundo. O santo lhes ordenou que respondessem em alta voz. Os demônios que puseram então em silêncio, por mais que ele lhes ordenasse. Ele se pôs de joelhos e fez essa oração: Ó Santíssima Virgem Maria, pela virtude do Santo Rosário, ordenai a esses inimigos do gênero humano que respondam à minha pergunta. Feita a oração, uma chama de fogo saiu dos ouvidos, do nariz e da boca do possesso, fazendo estremecer todos os presentes, mas a ninguém fazendo mal. Então os demônios bradaram: Domingos, nós te pedimos, pela paixão de Jesus Cristo e pelos méritos de sua Santa Mãe e de todos os santos, que tu nos permitas sair deste corpo sem nada dizer, pois os anjos, quando tu quiseres, te dirão o que desejas saber. Nós somos mentirosos, por que então queres crer no que falamos? Não nos atormentes mais, tem pena de nós. Desgraçados sois indignos de ser desatendidos, bradou São Domingos, que se pôs mais uma vez de joelhos e rezou. Ó digníssima Mãe da Sabedoria, rogo-vos pelo bem deste povo aqui presente. Forçai vossos inimigos a confessarem em público a verdade inteira. Mal tinha ele acabado esta oração, viu junto a si a Santíssima Virgem, cercada por uma grande multidão de anjos, e ela, com uma vara de ouro, tocou o endemoniado, dizendo-lhe: Responde a meu servo Domingos, conforme ele mandou. A Virgem não foi vista nem ouvida pelo povo, mas somente pelo santo. Então os demônios começaram a exclamar, dizendo: Ó inimiga nossa, ó nossa ruína, ó nossa confusão, por que viestes expressamente do céu para nos atormentar de modo tão cruel? Será preciso que contra nossa vontade, ó advogada dos pecadores que livrais dos infernos, ó caminho seguro do paraíso, sejamos obrigados a dizer a verdade inteira? Será preciso que confessemos diante de todo o mundo a causa da nossa confusão e ruína? Desgraçados de nós, maldição para sempre aos nossos príncipes das trevas. Ouvi, pois, ó cristãos, a Mãe de Deus é todo-poderosa para impedir que seus servos caiam no inferno. Ela que, como um sol, dissipa as trevas das nossas maquinações mais cheias de astúcias. Ela que descobre todas as nossas intrigas, rompe as nossas armadilhas e inutiliza as nossas tentações. Forçados, confessamos, que nenhum dos que perseverarem no seu serviço jamais se perde. O único suspiro que ela oferece à Santíssima Trindade vale mais que as orações, votos e desejos de todos os santos juntos. Nós a tememos mais que a todos os bem-aventurados juntos, e nada podemos contra os seus servos fiéis.
Muitos cristãos que a invocam na hora da morte e que pelas leis comuns deveriam ser condenados, se salvam por sua intercessão. Ah, se essa Mariazinha, é assim que com ódio a chamavam, não se tivesse oposto aos nossos desígnios e aos nossos esforços, há muito tempo já teríamos derrubado e destruído a Igreja e feito cair todas as suas ordens no erro e na infidelidade. Nós declaramos também, pela violência que nos é feita, que nenhum dos que perseverarem na reza do rosário se perde, pois ela obtém para os seus devotos servos uma verdadeira contrição de seus pecados, pela qual os confessam, obtendo perdão e indulgência. Então São Domingos fez o que todo o povo rezasse o rosário, lenta e devotamente, e a cada Ave Maria que o santo e os fiéis rezavam, coisa espantosa, saía do corpo daquele infeliz uma grande multidão de demônios em forma de carvões ardentes. Quando todos os demônios foram expulsos e o herege se viu inteiramente libertado, a Virgem deu, ainda que invisivelmente, sua bênção sobre o povo, que sentiu uma alegria muito sensível. Esse milagre causou grande número de conversões entre os hereges, que se tornaram devotos do Santo Rosário. Quem poderia contar as vitórias que Simão, conde de Montfort, alcançou sobre os albigenses com a proteção de Nossa Senhora do Rosário? Elas são tão famosas que o mundo jamais viu iguais. Certa vez, com 500 homens, ele desafiou 10.000 hereges. Outra vez, com 30, derrotou 3.000. Em seguida, com 800 cavaleiros e 1.000 homens de infantaria, desbaratou o exército do rei de Aragão, composto de 100.000 homens, perdendo unicamente um cavaleiro e 8 soldados de infantaria. O beato Alano conta que um cardeal de nome Pedro, instruído por São Domingos sobre o Santo Rosário, se tornou propagandista dele. Esse cardeal foi enviado à Terra Santa como legado papal junto aos cristãos cruzados contra os maometanos. Ele de tal forma convenceu o exército cristão sobre a eficácia do rosário, que todos abraçaram essa devoção para implorar o socorro do céu, e num combate em que eram somente 3.000, triunfaram sobre 100.000 inimigos. Os demônios, como vimos, temem infinitamente o rosário. São Bernardo diz que a saudação angélica os afugenta e faz tremer todo o inferno. O beato Alano assegura que viu muitas pessoas que se tinham entregue ao demônio de corpo e alma, renunciando ao batismo e a Jesus Cristo, e que depois, tomando a devoção do Santo Rosário, se libertaram da tirania diabólica. No ano de 1578, uma mulher de Anvers se tinha consagrado ao demônio por meio de um documento assinado com seu sangue. Algum tempo depois, sentiu remorsos e desejo de reparar o mal que tinha feito. Procurou um confessor para saber o meio de se libertar do poder do demônio. Encontrou um sacerdote prudente e caridoso que lhe aconselhou fosse procurar o padre Henri no convento de São Domingos para ali se confessar e alistar-se na confraria dos devotos do Rosário. Ela foi procurá-lo e, em lugar do padre, encontrou o demônio, sob a figura de um religioso, que a repreendeu severamente e lhe disse que ela não tinha mais graças a esperar de Deus, nem meio de revogar o que tinha assinado, o que a afligiu fortemente. Mesmo assim, ela não perdeu a esperança na misericórdia de Deus e voltou a procurar o padre, mas ainda uma vez encontrou o demônio, que a rejeitou como antes. Terceira vez ela retornou, e Deus permitiu que desta vez encontrasse o padre Henri, que a recebeu caridosamente, exortou-a a confiar na bondade de Deus e a fazer uma boa confissão. Recebeu-a na confraria e lhe ordenou que rezasse frequentemente o rosário. Um dia, durante a missa que o padre estava celebrando por intenção dela, a Santíssima Virgem forçou o demônio a lhe devolver o documento que ela tinha assinado. Assim, foi por autoridade de Maria e pela devoção do rosário que ela se viu libertada. Uma condessa espanhola, instruída por São Domingos na devoção do rosário, rezava-o diariamente e fazia progressos maravilhosos na virtude.
Como desejava ardentemente atingir a perfeição, ela consultou certo dia um bispo, que era pregador famoso, pedindo sua orientação espiritual. O prelado respondeu que, antes de mais nada, ele precisava conhecer o estado de sua alma e saber quais os exercícios de piedade que ela praticava. Em resposta, ela disse que seu principal exercício era o rosário, que rezava diariamente meditando nos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos, com muito proveito espiritual. O bispo, encantado de ouvir explicar as raras instruções contidas nos mistérios, comentou: Há 20 anos sou doutor em teologia. Já li uma enorme quantidade de excelentes práticas de devoção, mas jamais conheci mais frutuosa nem mais conformes ao cristianismo. Quero vos imitar e pregarei o rosário. Ele o fez com tanto sucesso que em pouco tempo presenciou uma grande mudança de costumes em sua diocese. Inúmeras conversões, restituições e conciliações. Cessaram a libertinagem, o jogo, a ostentação, a paz nas famílias, a devoção e a caridade começaram a florir. A mudança foi admirável, porque aquele bispo já tinha se esforçado muito para reformar a diocese e pouquíssimo fruto havia obtido até então. Para melhor convencer os fiéis a aderirem à devoção do rosário, ele costumava levar um muito bonito consigo e mostrava aos que o ouviam, dizendo: Sabei, irmãos, que o rosário da Santíssima Virgem é tão excelente que para mim, que sou o vosso bispo, doutor em teologia, em direito canônico e em direito civil, para mim é uma glória levá-lo sempre, como o mais ilustre símbolo do meu pontificado. Quanto a mim, que escrevo isto, aprendi por minha própria experiência a força do rosário para converter os corações mais endurecidos. Encontrei alguns que não se tinham impressionado, nem com as terríveis verdades pregadas numa missão, mas tendo por meu conselho adquirido o hábito de rezar todos os dias o rosário, converteram-se inteiramente a Deus. Notei uma infinita diferença na conduta das pessoas em cujas paróquias eu tinha pregado missões. Umas deixaram a prática do rosário e recaíram nos seus pecados, enquanto outras que a conservaram mantiveram-se na graça de Deus e progrediram dia a dia na virtude. Leitor caríssimo, se puserdes em prática esta devoção, aprendereis por experiência própria, melhor do que em qualquer livro, e comprovareis felizmente o efeito maravilhoso das promessas que a Santíssima Virgem fez a São Domingos, ao Beato Alano e a todos os que se empenhem em fazer florescer esta devoção que lhe é tão grata. Para não me alongar demais, basta dizer com o Beato Alano que o rosário é um manancial e depósito de toda espécie de bens, no qual: primeiro, os pecadores obtêm perdão. Segundo, as almas sedentas saciam a sede. Terceiro, os prisioneiros veem seus agrilhões quebrados. Quarto, os que choram encontram alegria. Quinto, os tentados encontram tranquilidade. Sexto, os indigentes recebem socorro. Sétimo, os religiosos são reformados. Oitavo, os ignorantes são instruídos. Nono, os vivos triunfam sobre a vaidade. Décimo, os mortos são aliviados à maneira de sufrágio. Quero, disse um dia Nossa Senhora ao Beato Alano de la Roche, que os devotos do meu rosário tenham a graça e a bênção do meu filho enquanto vivem, na hora da morte e depois dela, que sejam libertados de toda espécie de escravidão e que sejam verdadeiros reis, com a coroa na cabeça e o cetro na mão, e que alcancem a glória eterna. Amém. 6. Como se deve rezar o rosário? Não é o prolongamento de uma oração que agrada a Deus e lhe conquista o coração, mas o seu fervor. Uma só Ave Maria bem rezada tem mais mérito do que 150 mal rezadas. Vejamos, pois, a maneira de rezar o rosário para agradar a Deus e nos tornarmos santos. Em primeiro lugar, é preciso que a pessoa que reza o rosário esteja em estado de graça, ou pelo menos na resolução de sair do seu pecado, porque a teologia nos ensina
que as boas obras e as orações feitas em pecado mortal são obras mortas, que não agradam a Deus, nem podem merecer a vida eterna. Aconselhamos o rosário a todas as pessoas, aos justos, para que perseverem e cresçam na graça de Deus, aos pecadores também, mas para que saiam de seus pecados. Deus não permita que, por nossos conselhos, um pecador empedernido transforme o manto da proteção de Nossa Senhora em manto de condenação para velar seus crimes, ou que transforme o rosário, que é remédio para todos os males, num veneno mortal e funesto. A corrupção do ótimo é péssima. Um homem depravado costumava rezar diariamente o rosário. Certo dia, a Virgem lhe mostrou belos frutos numa bandeja cheia de imundícies. O homem teve horror àquilo, e ela lhe disse: "É assim que tu me serves, apresentando-me belas rosas num recipiente sujo e corrompido. Achas que posso recebê-las com agrado?" Não basta, para rezar bem, exprimir nossos pedidos pela excelente forma de oração que é o rosário, mas é preciso aplicar nisso uma grande atenção, pois Deus ouve antes a voz do coração que a da boca. Rezar a Deus com distrações voluntárias seria uma grande falta de respeito que tornaria os nossos rosários infrutíferos e nos encheria de pecados. Como pretender que Deus nos ouça se nós mesmos não nos ouvimos? E se enquanto invocamos a terrível majestade que faz a todos tremerem, nos pomos voluntariamente a correr atrás de uma borboleta? Proceder assim é afastar a bênção do Senhor e correr o risco de vê-la mudada em maldição. Maldito o que faz a obra de Deus com negligência. Jeremias 48:10. De fato, não é possível rezar o rosário sem nenhuma distração involuntária. E até mesmo bem difícil rezar uma única Ave Maria, sem que a imaginação, sempre mutante, não nos afaste em algo a atenção. Mas vós podeis rezar sem distrações voluntárias, e deveis adotar todos os meios para diminuir as involuntárias e fixar a atenção. Para isso, colocai-vos na presença de Deus, pensando que Ele, sua Santa Mãe, tem os olhos postos sobre vós. Pensai que vosso anjo da guarda está à vossa direita, colhendo as ave-marias que rezais, quando elas são bem rezadas, como se fossem rosas para com elas tecer uma coroa para Jesus e Maria. E que, pelo contrário, o demônio está à vossa esquerda, e ronda em torno de vós para devorar vossas ave-marias e as anotar no seu livro da morte, se elas são rezadas sem atenção, devoção e modéstia. Sobretudo, não deixeis de fazer os oferecimentos das dezenas em honra dos mistérios e de vos representar na imaginação a Nosso Senhor e a sua Santíssima Mãe no mistério que estáis honrando. Lê-se na vida do beato Hermann, da ordem premonstratense, que quando ele rezava o rosário com atenção e devoção, meditando os mistérios, a Santíssima Virgem lhe aparecia, toda esplendorosa de luz, com uma beleza e majestade arrebatadoras. Mas, tendo sua devoção esfriado e não rezando mais o rosário, senão às pressas e sem atenção, ela lhe pareceu com a face enrugada, triste e desagradada. Hermann se espantou com a mudança, e a Virgem lhe disse: "Apareço diante dos teus olhos como me encontro na tua alma, pois tu me tratas como uma pessoa vil e desprezível. Onde está aquele tempo em que tu me saudavas com respeito e atenção, meditando os meus mistérios e admirando as minhas grandezas? Como não há oração mais meritória à alma e mais gloriosa a Jesus e a Maria do que o rosário bem rezado, também não há nenhuma que seja mais difícil para bem rezar e na qual seja mais difícil perseverar, sobretudo por causa das distrações que vêm como que naturalmente na repetição frequente da mesma oração. Quando se reza o ofício da Santíssima Virgem, ou os 7 salmos, ou algumas outras orações, a variedade dos termos em que essas orações são concebidas detém a imaginação e recreia o espírito, dando por isso facilidade à alma para bem rezá-las. Mas no rosário, como há sempre os mesmos Pai Nossos e Ave Marias para rezar, e a mesma forma a manter, é difícil que não se acabe aborrecendo, que não se acabe adormecendo, e que não se o abandone para procurar outras formas de oração mais agradáveis e menos cansativas.
Por isso, é preciso ter infinitamente mais devoção para perseverar na recitação do Santo Rosário do que para qualquer outra oração, ainda mesmo os Salmos de Davi. O que aumenta esta dificuldade é a nossa imaginação volátil e a malícia do demônio, infatigável para nos distrair e nos impedir de rezar. Que faz esse espírito maligno enquanto estamos rezando nosso rosário contra ele? Antes de começar a oração, ele aumenta nosso aborrecimento, nossas distrações e nossas prostrações. Enquanto rezamos, ele nos acossa de todos os lados, e depois que tivermos rezado com muita dificuldade e distrações, ele nos sopra no ouvido. Nada rezaste que preste, teu terço de nada valeu. Melhor farias se trabalhasses e cuidasses dos teus negócios. Perdes tempo rezando tantas orações vocais sem atenção. Uma meia hora de meditação ou uma boa leitura valeriam muito mais. Amanhã, quando estiveres com menos sono, rezarás com mais atenção. Deixa o resto do teu rosário para amanhã. É assim que o demônio, com seus artifícios, frequentemente consegue que abandonemos o rosário, inteiro ou em parte, ou faz com que o troquemos ou o deixemos para o dia seguinte. Não lhe deis crédito, caro devoto do rosário, e não desanimeis, ainda que durante todo o rosário vossa imaginação tenha estado preenchida com distrações e pensamentos extravagantes. Se vós o procurastes expulsar da melhor forma possível, logo quando vos destes conta deles. Vosso rosário é tanto melhor quanto mais meritório for. Ele é tanto mais meritório quanto mais difícil for. Ele é tanto mais difícil quanto menos naturalmente for agradável à alma e mais cheio for dessas miseráveis pequenas moscas e formigas que fazem a imaginação correr de um lado para outro, apesar da vontade, não dando à alma tempo para saborear o que reza, repousar em paz. Se for preciso combater durante o rosário contra as distrações, combatei valentemente de armas na mão, ou seja, prosseguindo o rosário, ainda que sem nenhum gosto nem consolação sensível. É um combate terrível, mas é salutar à alma fiel. Se deixais cair as armas, quer dizer, se abandonais o rosário, sois vencidos, e então o demônio, como vencedor, vos deixará em paz, mas no dia do juízo vos acusará por vossa pusilanimidade e infidelidade. Quem é fiel nas pequenas coisas, também o será nas grandes. Lucas 16:10. Quem é fiel em rejeitar as menores distrações, na menor parte de suas orações, será também fiel nas maiores coisas. Coragem, pois, bom e fiel servidor de Jesus Cristo e da Santíssima Virgem, que tomastes a resolução de rezar o rosário todos os dias. Que a multidão das moscas, chamo assim as distrações, que vos fazem guerra enquanto rezais, não vos faça deixar covardemente a companhia de Jesus e de Maria, na qual estáis quando dizeis vosso rosário. A partir daqui, indicarei os meios para diminuir as distrações. Invocai inicialmente o Espírito Santo para bem rezar o vosso rosário e colocai-vos, em seguida, um momento na presença de Deus. Antes de começar cada dezena, parai um pouco para considerar o mistério que estáis celebrando e pedi sempre, pela intercessão de Maria Santíssima, uma das virtudes que mais ressaltam naquele mistério ou da qual tendes mais necessidade. Tomai, sobretudo, cuidado com 2 erros comuns, que cometem quase todos os que rezam o terço ou o rosário. O primeiro é não formular nenhuma intenção, de sorte que se lhes perguntais por que estão rezando, não vos saberiam responder. Tende, pois, sempre em vista ao rezar o rosário, alguma graça a pedir, alguma virtude a imitar ou algum pecado a evitar. O segundo erro que se comete frequentemente é não ter em vista, ao começar o rosário, outra coisa senão acabá-lo o quanto antes. É uma pena ver como a maior parte das pessoas rezam o rosário. Rezam-no com uma precipitação espantosa. Devoram até a maior parte das palavras. Não se cumprimentaria, desse modo, ridículo, ao último dos homens, e, no entanto, se imagina que Jesus e Maria se sentem honrados com isso.
O beato Alano de la Roche e outros autores, entre os quais Bellarmino, contam que um bom sacerdote aconselhou a 3 penitentes que tinha, que eram 3 irmãs, que rezassem devotamente todos os dias o rosário durante um ano, para formar um belo vestido de glória para Nossa Senhora. Acrescentou que isso era um segredo que ele tinha recebido do céu. As 3 irmãs o rezaram durante um ano. No dia da purificação, à noite, quando as 3 estavam deitadas, a Virgem, acompanhada por Santa Catarina e Santa Inês, entrou no quarto delas, vestida com um traje todo resplandecente de luz, no qual estava escrito com letras de ouro: Ave Maria, cheia de graça. A Rainha do Céu se aproximou do leito da mais velha das irmãs e lhe disse: Eu te saúdo, minha filha, que tantas vezes e tão bem me saudaste. Venho agradecer-te o belo vestido que me fizeste. As 2 santas virgens que a acompanhavam lhe agradeceram também, e as 3 desapareceram. Uma hora depois, a Virgem veio mais uma vez ao quarto com as mesmas acompanhantes. Trajava um vestido verde, mas sem ouro nem luz. Aproximou-se do leito da segunda irmã e lhe agradeceu o vestido que lhe fizera. Mas como essa segunda irmã já tinha visto a Santíssima Virgem aparecer a mais velha com maior brilho, perguntou-lhe o motivo. É porque ela me fez um vestido mais bonito, rezando o rosário melhor do que tu, respondeu a Virgem. Cerca de uma hora depois, Nossa Senhora apareceu uma terceira vez, a mais jovem das irmãs, vestida com trapos sujos e rasgados, e disse: Ó filha, tu assim me vestiste. Eu te agradeço por isso. A jovem, coberta de confusão, exclamou: Ó Senhora, perdão por vos ter vestido tão mal. Peço-vos tempo para rezar melhor o rosário e vos preparar um vestido mais belo. Tendo desaparecido a visão, a jovem, muito aflita, contou ao confessor o que se tinha passado. Ele exortou as 3 a rezarem o rosário com mais perfeição do que antes. Ao cabo de um ano, no mesmo dia da purificação, a Virgem novamente lhes apareceu, vestida com o traje maravilhoso, e mais uma vez acompanhada por Santa Catarina e Santa Inês, que levavam coroas, e lhes disse: Tende certeza, filhas, do reino dos céus, no qual entrareis amanhã com grande alegria. Ao que as 3 responderam: Nosso coração está pronto, caríssima Senhora, nosso coração está pronto. A visão desapareceu. Na mesma noite, sentiram-se mal. Mandaram procurar o confessor, receberam os últimos sacramentos e agradeceram ao confessor pela santa devoção que lhes tinha ensinado. Depois, a Santíssima Virgem lhes apareceu, acompanhada por grande número de virgens. Fez vestir as 3 irmãs com vestidos brancos. Depois partiram as 3, enquanto os anjos cantavam: Vinde, esposas de Jesus Cristo, recebei as coroas que vos estão preparadas desde a eternidade. Há muitas verdades a aprender com esta história. Primeiro, como é importante ter bons confessores que inspirem bons exercícios de piedade e, em particular, o Santo Rosário. Segundo, como é importante rezar o rosário com atenção e devoção. Terceiro, como a Santíssima Virgem é benigna e misericordiosa para com aqueles que se arrependem do passado e se propõem a proceder melhor. Quarto, como ela é generosa para recompensar durante a vida, na hora da morte e na eternidade, os pequenos serviços que lhe são prestados fielmente. Acrescento que se deve rezar o rosário com modéstia, quer dizer, tanto quanto possível de joelho e com as mãos postas, tendo o rosário nas mãos. Se, entretanto, se está doente, pode-se rezá-lo na cama. Se em viagem, pode-se rezá-lo caminhando. Se por qualquer enfermidade não se pode estar de joelhos, pode-se rezar de pé ou sentado. Pode-se até mesmo rezar o rosário trabalhando, quando não se pode deixar o trabalho por causa dos deveres profissionais, pois o trabalho manual nem sempre é contrário à oração vocal. Aconselho-vos a dividir o rosário em 3 terços, em 3 diferentes horas do dia. É melhor dividi-lo assim do que rezá-lo de uma só vez. Se não tendes tempo para rezar o terço do rosário de uma só vez, rezai uma dezena aqui, uma dezena acolá, de tal forma que, apesar das vossas ocupações e negócios,
tenhais o rosário inteiro rezado antes de vos deitardes à noite. Sete. Vantagens de rezar o rosário em comum. De todas as maneiras de rezar o rosário, a mais gloriosa a Deus, mais salutar à alma e mais terrível ao demônio é salmodiá-lo ou rezá-lo publicamente em 2 coros. Deus gosta das reuniões. Todos os anjos e bem-aventurados reunidos no céu lá cantam incessantemente os seus louvores. Os justos da terra, reunidos em muitas comunidades, nelas rezam em comum dia e noite. Nosso Senhor expressamente aconselhou essa prática aos seus discípulos e lhes prometeu que todas as vezes que estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Mateus 18, 19. Que felicidade ter Jesus Cristo em nossa companhia! Para possuí-lo, basta nos reunirmos para rezar. Essa é a razão pela qual os primeiros cristãos se reuniam tão frequentemente para rezar em comum, apesar das perseguições dos imperadores que lhes proibiam tais reuniões. Eles preferiam se expor à morte a faltar a uma reunião na qual teriam a companhia de Jesus Cristo. Esse modo de rezar em comum é mais salutar à alma, porque, primeiro, normalmente o espírito está mais atento na oração pública do que na particular. Segundo, quando se reza em comum, as orações de cada particular se tornam comuns a toda a assembleia e constituem todas juntas uma única oração. Assim, se algum particular não reza tão bem, outro na assembleia que reze melhor lhe supre a falta. Terceiro, uma pessoa que recita o terço sozinha tem somente o mérito de 1/3, mas se o reza com 30 pessoas, tem o mérito de 30 terços. São essas as regras da oração pública. Que lucro, que vantagem! Quarto, a oração pública é mais poderosa que a particular para aplacar a cólera de Deus e atrair a sua misericórdia. A Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, sempre se serviu dela em tempos de calamidade pública. O Papa Gregório XIII declarou numa bula que se deve crer piedosamente que as orações e as procissões dos devotos do Rosário tinham contribuído muito para obter de Deus a grande vitória dos cristãos em 1571, no Golfo de Lepanto, sobre a esquadra dos turcos. O rei Luís, o Justo, de feliz memória, cercando La Rochelle, onde os hereges revoltosos se mantinham fortificados, escreveu à rainha sua mãe que mandasse fazer orações públicas pela prosperidade de suas armas. A rainha mandou rezar o rosário publicamente na igreja dos dominicanos de Paris. Essa prática teve início no dia 20 de maio de 1628. A rainha-mãe e a rainha reinante compareceram, juntamente com o senhor duque de Orleans, os cardeais de La Rochefoucauld e de Berulle, vários prelados, toda a corte e uma multidão inumerável de fiéis. O arcebispo lia em alta voz as meditações sobre os mistérios do Rosário e dava início em seguida ao Pai Nosso e às Ave-Marias de cada dezena, e os religiosos com os assistentes respondiam. Após o terço, levava-se a imagem de Nossa Senhora em procissão, cantando suas ladainhas. Prosseguiu-se com esta devoção todos os sábados, com fervor admirável e evidente bênção do céu, pois o rei triunfou sobre os ingleses e entrou vitorioso em La Roche no dia de Todos os Santos do mesmo ano. Vê-se por aí qual é a força da oração pública. Por fim, o rosário recitado em comum é bem mais terrível ao demônio, porque se constitui, por este modo, um corpo de exército para atacá-lo. Ele triunfa, por vezes, mais facilmente da oração de um particular, mas se ela está unida à dos outros, ele só dificilmente pode triunfar. É fácil quebrar uma única vara, mas, se a juntais com muitas outras num feixe, já não se consegue quebrar. Os soldados se unem para combater os inimigos, os maus se unem para fazer suas orgias e bailes, os próprios demônios se unem para nos perder. Por que então os cristãos não se unem para ter a companhia de Jesus Cristo,
para aplacar a cólera de Deus, para atrair a sua graça e a sua misericórdia, para vencer e aniquilar mais poderosamente os demônios? O rosário rezado em voz alta, em 2 coros, é um santo costume que Deus misericordioso estabeleceu nos lugares em que preguei missões para conservar e aumentar o fruto delas e para impedir o pecado. Antes que esse costume fosse estabelecido, não se viam naquelas cidades e aldeias senão bailes, libertinagens, dissoluções, imodéstias, blasfêmias, querelas, divisões. E só se ouviam canções desonestas e palavras de sentido malicioso. Agora ouve-se o som dos cânticos e das salmodias, de Pai Nossos e Ave-Marias, e se vêem santos agrupamentos de 20, 30, 100 pessoas e até mais, cantando, como religiosos, os louvores de Deus em horas determinadas. Há mesmo lugares em que se reza o rosário em comum todos os dias, em 3 horas diferentes do dia. Que bênção do céu! Como há répobros por toda parte, não duvideis de que também nos vossos lugares haverá pessoas más que negligenciem de ir rezar o terço, que se queixarão e até farão tudo o que puderem para vos impedir de prosseguir neste santo exercício. Mas perseverai firmes. O destino desses infelizes é o inferno, onde ficarão para sempre separados de Deus. É normal que já aqui, antecipadamente, se separem da companhia de Jesus Cristo e dos que o servem. 8. Conselhos finais. Separai-vos, almas predestinadas, também vós dos maus. Para vos salvardes entre aqueles que se perdem por sua impiedade, falta de devoção e ociosidade, rezai sem perda de tempo o rosário. Rezai-o frequentemente com fé, humildade, confiança e perseverança. Em primeiro lugar, quem pensar seriamente no mandato que Jesus nos fez de rezar sempre, nos exemplos que Ele nos deu, nas necessidades infinitas que temos da oração, por causa de nossas trevas, ignorâncias e fraquezas, e da multidão dos nossos inimigos, esse, por certo, não se contentará em rezar o rosário uma vez por ano, nem semanalmente, mas o rezará todos os dias, sem falta. É preciso rezar sempre e não deixar de o fazer. Lucas 18:1. A essas palavras eternas de Jesus Cristo se deve obedecer sob pena de condenação. Ele repetia frequentemente aos apóstolos: vigiai e orai. Mateus 26:41. A carne é fraca, a tentação é próxima e contínua. Se não rezardes, acabareis por cair. Se, como um verdadeiro cristão, que de fato deseja se salvar e caminhar na trilha dos santos, não quereis absolutamente cair no pecado mortal, é preciso orar sempre, como ensinou e ordenou Jesus Cristo. Em segundo lugar, é preciso rezar o rosário com tanta fé, segundo as palavras de Jesus Cristo: tudo quanto pedirdes na oração, crede que o haveis de conseguir. Marcos 11:24. Em terceiro lugar, é preciso rezar com humildade. Guardai-vos da oração orgulhosa do fariseu, que o torna mais endurecido e mais maldito. Imitai a humildade do publicano, cuja oração lhe obteve o perdão dos pecados. Guardai-vos bem de visar o extraordinário e até de desejar conhecimentos excepcionais, visões, revelações e outras graças miraculosas que Deus por vezes comunicou a alguns santos enquanto rezavam o rosário. Só a fé basta, agora que o Evangelho e todas as devoções e práticas de piedade se acham suficientemente estabelecidas. Não omitais sequer a menor parte do rosário em vossas securas, desgostos e esmorecimentos interiores. Seria um sinal de orgulho e de infidelidade, mas, como um valente guerreiro por Jesus e Maria, apesar da aridez, rezai com simplicidade vossos Pai Nossos e Ave Marias, contemplando o melhor que possais os mistérios. Ao comer vosso pão de cada dia, não desejeis os docinhos e as guloseimas das crianças, mas prolongai o rosário quando vos for mais difícil rezá-lo, para que se possa dizer de vós o que foi dito de Jesus Cristo quando estava na agonia da oração. Rezava ainda mais longamente. Lucas 22:43.
Em quarto lugar, rezai com muita confiança, fundada na bondade e na liberalidade infinitas de Deus e nas promessas de Jesus Cristo. A confiança, juntemos em quinto lugar, a perseverança na oração. Somente aquele que perseverar no pedido receberá. Não basta pedir algumas graças a Deus durante um mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos. É preciso não se cansar. É preciso pedir até a morte. Por fim, caríssimo irmão, o rosário cotidiano tem tantos inimigos que eu considero um dos mais assinalados favores de Deus, a graça de perseverar nele até a morte. Perseverai nele, e tereis a coroa admirável que está preparada nos céus para a vossa fidelidade. Permanece fiel até a morte, e te darei a coroa. Apocalipse 2:10. Método de rezar o Santo Rosário. São Luís Maria Grignon de Montfort compôs 5 métodos para facilitar aos fiéis a recitação e meditação do Rosário. A seguir, transcreveremos o terceiro deles, utilizando a tradução já estampada em O Segredo de Maria e o Método de Rezar o Rosário. Editora Santa Maria, Rio de Janeiro, 2ª edição, 1953, com imprimatur do Vigário-Geral da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uno-me a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra, a todas as almas fiéis que estão neste lugar. Uno-me a vós, meu Jesus, para louvar dignamente vossa Santa Mãe, e vos louvar nela e por ela. Renuncio a todas as distrações que me vierem durante este rosário, que quero recitar com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último de minha vida. Nós vos oferecemos, Trindade Santíssima, este credo, para honrar os mistérios todos de nossa fé. Este Pai Nosso e essas 3 Ave-Marias, para honrar a unidade de vossa essência e a trindade de vossas pessoas. Pedimo-vos uma fé viva, uma esperança firme e uma caridade ardente. Credo, Pai Nosso, 3 Ave-Marias e o Glória. Mistérios gozosos. Primeiro, Anunciação. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta primeira dezena, em honra de vossa encarnação no seio de Maria, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão uma profunda humildade. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Oração que Nossa Senhora ensinou em Fátima. Graças ao mistério da encarnação, descei em nossas almas. Amém. Segundo, visitação. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, essa segunda dezena em honra da visitação de vossa Santa Mãe, a sua prima Santa Isabel, e da santificação de São João Batista, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, a caridade para com o nosso próximo. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da visitação, descei em nossas almas. Amém. Terceiro, Nascimento de Jesus. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta terceira dezena, em honra do vosso nascimento, no estábulo de Belém, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, o desapego dos bens terrenos, o desprezo das riquezas e o amor da pobreza. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério do nascimento de Jesus, descei em nossas almas. Amém. Quarto, a apresentação no templo. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta quarta dezena, em honra de vossa apresentação no templo e da purificação de Maria, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão, uma grande pureza de corpo e alma. Amém.
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da apresentação no templo, descei em nossas almas. Amém. Quinto, Jesus é novamente encontrado. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta quinta dezena em honra do vosso reencontro no templo, por Maria, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão a verdadeira sabedoria. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério do reencontro de Jesus, descei em nossas almas. Amém. Mistérios dolorosos. Sexto, agonia. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta sexta dezena em honra de vossa agonia mortal no Jardim das Oliveiras, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima a contrição de nossos pecados. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da agonia de Jesus, descei em nossas almas. Amém. Sétimo, flagelação. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta sétima dezena em honra de vossa sangrenta flagelação, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima a mortificação de nossos sentidos. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da flagelação de Jesus, descei em nossas almas. Amém. Oitavo, coroação de espinhos. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta oitava dezena em honra de vossa coroação de espinhos, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima o desprezo do mundo. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da coroação de espinhos, descei em nossas almas. Nono, carregando a cruz. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta nona dezena em honra de ter descarregado a cruz, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima a paciência em todas as nossas cruzes. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério de Jesus carregando a cruz, descei em nossas almas. Amém. Décimo, crucifixão. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta décima dezena em honra de vossa crucificação e morte ignominiosa sobre o Calvário, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima a conversão dos pecadores, a perseverança dos justos e o alívio das almas do purgatório. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da crucifixão de Jesus, descei em nossas almas. Amém. Mistérios gloriosos. 11º, ressurreição. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta 11ª dezena em honra de vossa ressurreição gloriosa, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima o amor de Deus e o fervor no vosso serviço. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias e Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da ressurreição, descei em nossas almas. Amém. 12º, Ascensão. Nós os oferecemos, Senhor Jesus, esta 12ª dezena em honra de vossa triunfante ascensão, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima um ardente desejo do céu, nossa cara pátria. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da ascensão, descei em nossas almas. Amém. 13º, Pentecostes. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta 13ª dezena em honra do mistério de Pentecostes, e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima a descida do Espírito Santo em nossas almas. Amém.
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério de Pentecostes, descei em nossas almas. Amém. 14º. Assunção de Nossa Senhora. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta 14ª dezena, em honra da ressurreição e triunfal assunção de vossa Mãe Santíssima ao céu, e vos pedimos por este mistério e por sua intercessão uma terna devoção a tão boa Mãe. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias e glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da Assunção, descei em nossas almas. Amém. 15º. Coroação de Nossa Senhora. Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta 15ª dezena, em honra da coroação de vossa Mãe Santíssima no céu. E vos pedimos, por este mistério e por sua intercessão, a perseverança na graça e a coroa da glória. Amém. Pai Nosso, 10 Ave-Marias, glória. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Graças ao mistério da coroação gloriosa de Maria, descei em nossas almas. Amém. Oração. Eu vos saúdo, ó Maria, filha bem-amada do Eterno Pai, Mãe admirável do Filho, Esposa fidelíssima do Espírito Santo, Templo augusto da Santíssima Trindade. Eu vos saúdo, soberana princesa, a quem tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repelistes pessoa alguma. Pecador que sou, eu prosto a vossos pés, e vos peço, me obter de Jesus, vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós, com tudo o que possuo. Eu vos tomo hoje por minha Mãe e Senhora. Tratai-me, pois, como o último dos vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Escutai, minha princesa, escutai os suspiros de um coração que deseja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que entre todos os que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida, ó minha fiel e imaculada Virgem Maria, defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me, assim seja.